Fala galera, bem-vindos ao Cartolaço! Eu me chamo Thiago Dantas e se você clicou nesse vídeo, deve estar procurando dicas de cartola, escalações e análises sobre cartola rodada 26. Já está no ar e vamos fazer um estudo completo. Para a gente melhorar o desempenho no Cartola, como estudar Cartola é o título do vídeo, né? Então eu criei o método Cartolaço. Que é isso, Cartolaço? Consiste em a gente fazer uma análise dos jogos da rodada, como foram, quem jogou bem, quem tá jogando bem, quem não tá, ver como é que foi o nosso time pessoal, e isso você vai fazer o seu estudo também em casa, e vai avaliar o que você precisa melhorar nesse time, né? Como achar aquele terceiro meia ou uma dobra de zaga que possa fazer diferença. Consiste também o método Cartolaço em a gente analisar a tabela, aí a gente vai ver quais são os melhores confrontos, né? Cartola é muito confronto, ver quais são os times favoritos e tentar explorá-los para poder, com a análise dos números Cartolaço também, que eu mando para os sócios e vou mostrar para vocês aqui, também com os números do Escala 10, que é um auxílio a mais. Eu sou um cara que estudo muito, eu acredito que quem estuda sai na frente da concorrência. Para isso eu criei um método Cartolaço. Tá? Então aconselho a você que assista o vídeo até o final, e se você gostar do método Cartolaço, deixe seu like, e só no final é que eu vou escalar o time para a rodada 26, o meu time principal, o Cartolaço FC. Beleza? Vamos que vamos agora para o método Cartolaço. Como é isso, Cartolaço? Vamos começar com o primeiro tópico do método, que é o que? Consiste em você fazer uma análise de como foram os jogos da rodada. Eu acredito assim, a dica número 1, para quem quer entender sobre cartola, quer virar um especialista em cartola, tá? Eu tô há 3 anos com o nosso canal Cartolaço. Então, muito do que outros influenciadores me disseram também, que não adianta você querer escalar sem assistir aos jogos. Então, aconselho a vocês que assistam 10 jogos, assistir a maioria. Então, essa é a primeira dica do Cartolaço. Quer se tornar um especialista em cartola? Assista aos jogos, certo? E o que rolou na rodada 25? Agora vamos fazer a análise da rodada. Fortaleza venceu o Sport por 1-0. A gente falou sobre favoritismo do Fortaleza, colocou ele nos nossos estudos, ok. Ainda pegou SG, né? A gente estava com Gaston Ávila. Beleza. Vasco 2, Cruzeiro 0. Esse aqui foi uma surpresa, né? Esperava mais do Cruzeiro. O Cruzeiro vinha fazendo gols em todos os jogos, na segunda posição, e o Vasco surpreendeu. Então, o que você vai fazer? Você vai tomar nota. O Vasco jogou bem, tome nota. Juventude versus Inter. Esse é um jogo difícil, a gente já imaginava que ia ser assim, né? Não foi um jogo que teve muita coisa ofensivamente, acabou 1-1. Beleza. Atlético Mineiro e Mirassol. Aqui a gente esperava mais do Mirassol. Teve zebra, o Mirassol estava vindo muito bem, mas o Atlético Mineiro reagiu. Então você anote aí, Atlético Mineiro reagiu. E você vai tomando nota. O método Cartolaço consiste nisso, em você fazer suas próprias anotações. Grêmio versus Vitória. Observe como foi o jogo. O Grêmio jogou bem, beleza. Não pegou aquele SG que a gente esperava, mas conseguiu a vitória. Então, ok, o Grêmio vem mostrando evolução no campeonato, então anota isso, o Grêmio está melhorando. Fluminense 2, Botafogo 0. É outro time que a gente correu também, mas que é uma coisa que eu acho que eu preciso mudar, que é a nossa crença em fugir de clássico. Às vezes tem SG que bate em clássico, né? E o Botafogo estava no mau momento, acho que o Fluminense está no bom momento, então anote aí, o Fluminense está melhor. Então você vai tomando essas notas. Bahia e Palmeiras. O Bahia fez um ótimo, não ótimo, mas um bom jogo. O Palmeiras também teve muitas possibilidades de fazer gol. A nossa aposta era ambas marcam. O Bahia venceu. Segue aquela máxima, né, que o Bahia sempre faz gol em casa, que é uma estatística que bate muito, e que a gente esperava mais do Palmeiras, né? Mas o Palmeiras continua sendo um dos favoritos, na minha visão. Tá? Não fez um jogo horrível, não. Bragantino e Santos, aqui foi 2-2, era um jogo que a gente já esperava ambas marcam, só que a gente não escalou ninguém, porque varia muito, tanto do Bragantino quanto do Santos, os jogadores que fazem gol, não tem aquele craque assim que a gente possa confiar. Tem o Guilherme, do lado do Santos está muito bem, mais tarde vamos falar dele. Corinthians e Flamengo, aqui
O Flamengo passou muitos sustos. Acho que o Corinthians mereceu vencer no primeiro tempo, tá? Fez um primeiro tempo muito bom. O Flamengo foi horrível no primeiro tempo. Então, só que pode falar isso é quem assistiu o jogo. Então assistam aos jogos. Nem que você tire a sua própria conclusão. No segundo tempo, o Flamengo melhorou. O Flamengo conseguiu a virada, conseguiu a vitória. Mas foi muito difícil. E é uma coisa que a gente já previa também. De colocar o Flamengo como um dos favoritos da rodada. Porque a rodada 25 era uma rodada muito difícil. Mas o Corinthians a gente sabe da força que tem em Itaquera. Mas beleza, o Flamengo líder abriu mais uns pontos e continuou muito bem, mesmo com toda essa dificuldade. E para fechar a rodada, São Paulo 0, Ceará 1. Aqui o São Paulo foi o pé de Aquiles da galera, né? A gente tinha a dobra do São Paulo na zaga, tinha o treinador e caiu o SG. Ceará muito bem, né? Então tome essa nota. O Ceará é muito difícil de ganhar no Ceará. O Flamengo teve dificuldade, o Palmeiras quase não ganha, o Cruzeiro perdeu para o Ceará e agora o São Paulo perdeu para o Ceará. Então esse Ceará, ele tá no nosso top, tá entre os maiores em termos de defesa, melhores defesas do campeonato, é a quinta defesa, tomem nota disso. Tá? Todo jogo do Ceará é um jogo under 2,5, a maioria deles. Não, também não é um time que faz muitos gols, mas é um time que sabe se defender legal. Acabou segurando o SG aí contra o São Paulo, né? O SG que a gente não esperava mais do São Paulo ofensivamente. Então o São Paulo no momento tá assim, né? Vem de algumas derrotas seguidas, inclusive. Pronto. Feita a análise, o giro da rodada, que eu acho muito importante, vamos para o próximo tópico do método Cartolaço. Que é o que? Ver como foi o seu time. Como você pode melhorar, né? O que você errou, como você pode achar aquele terceiro meio, aquele terceiro atacante, aquela dobra na zaga que faz diferença. Não foi o que aconteceu nessa rodada. Essa rodada foi muito difícil, a média ficou em 44, nós fizemos 55, não gostei, tá? Eu acho que quem fez mais 60, 70 mitou. Mas quem fez mais 60, 70 fugiu do São Paulo, que era uma coisa que estava todo mundo indo. Então tem esse risco também de você não escalar estrategicamente, não é ir com a maioria, tá? Não é ser Maria vai com as outras, mas que você tenha diferenciais no seu time. Por exemplo, o Caio Jorge não podia deixar de fora, o Arrascaeta também não, mas dava para variar nesse terceiro meia, que era o John John, né? O Matheus Pereira tinha que ter. Infelizmente o Cruzeiro decepcionou, mas e a gente errou na dobra do São Paulo na zaga. São Paulo jogou nada, nem o Crespo. Mas a gente acertou aqui no Gaston Ávila, do Fortaleza, que é um dos caras que foi muito bem na rodada. Né? Errou com o Marlon, errou também com o goleiro, tá? Tava aqui com o goleiro do Grêmio. Felizmente não jogou. Mas é isso. Tem aqueles caras que sempre fazem pontuações boas, como o Arrascaeta, por exemplo. Né? O Arrascaeta é o meia em atividade no mundo que mais tem gols. São 21 gols, se eu não me engano. No brasileiro, ele é o vice-artilheiro. Então é aquele cara que tem que ter. Então, quando você vai escalar um time, você tem que montar uma base de jogadores. Tem que ter o Arrascaeta, provavelmente vai ficar até o final aí no meus times, fixo, né? Mas é isso, fizemos 55, que temos que melhorar às vezes uma dobra de uma zaga diferente que ninguém tá vendo. E acertar o terceiro meio, o terceiro atacante. O Luciano também não foi bem. A gente tirou o Pedro, botou o Tigrinho, né, o Vitor Roque aqui, que era um cara que está numa fase muito boa. Tentou aproveitar a fase boa do Flaco Lopes, não deu certo. Vamos para a próxima. Próximo tópico do estudo Cartolaço é a análise da tabela. Tá? Aqui a gente vai pegar a tabela e a gente vai ver quais são os maiores favoritos da rodada, sem olhar números, sem olhar nada. Tá? Aqui você vai identificar para onde a gente tem que ir, para onde a rodada está pedindo, para quais são os melhores confrontos, né? Cartola é muito confronto. Esse jogo do Atlético Mineiro não vai valer, esqueçam ele. Tá? Na terça-feira, eu estou gravando terça-feira à tarde, não vai valer. Então concentrem-se aqui, ó, do Palmeiras, do Botafogo aqui para baixo, certo? Palmeiras aqui para baixo e do Botafogo para baixo. Esses são os jogos da rodada. Lógico que eu já fiz a minha análise prévia. Na minha visão, o maior favorito da rodada é o Palmeiras, mas assim, disparado, porque ele vem de 5 vitórias seguidas em casa, fazendo muitos gols e jogando bem. Tô falando isso porque
Eu tô assistindo todos os jogos do Palmeiras. Eu não sou um leitor de estatística. Eu tô vendo que o Palmeiras tem sido avassalador, inclusive no primeiro tempo, tá? 2 jogos que faz em casa. Então o Palmeiras é o maior favorito da rodada. Se você não for com o jogador do Palmeiras, está correndo um risco muito grande. Porque tem 3 milhões de times por aí e 2 milhões vão pesar a mão no Palmeiras. Então a gente vai pesar a mão no Palmeiras sim também, lógico. Mas terão outros jogadores que poderão ser peças diferenciais. Eu vou falar mais na frente. O segundo favorito, na minha visão aqui, já está bem difícil, porque não está uma rodada boa para SG. Mas o segundo favorito, assim, para vencer, que eu acho uma boa, é o Mirassol, tá? Pegando esse Bragantino aí, em casa, o Mirassol vem é o quarto melhor mandante, né? Uma campanha surpreendente. É um time que, taticamente, é muito empenhado e jogando em casa surpreendeu muitos times grandes por aí. Eu acho que é bem favorito contra o Bragantino. Beleza. Palmeiras, Mirassol. Então vamos focar os olhos para esses times aí. Flamengo e Cruzeiro. Cara, esse é um jogo muito difícil. O Cartola é confronto. Ah, então você não vai com ninguém no Flamengo? Não estou dizendo isso, tá? Mas que eu não aconselho uma dobra na zaga, por exemplo. Que você vai enfrentar o artilheiro do campeonato, que é o Caio Jorge. Ah, mas na passada o Caio Jorge e o Matheus Pereira fizeram nada contra o Vasco. Beleza. E, e é um jogo equilibrado? Beleza. Mas o Flamengo, jogando em casa, é favorito, sim. Porque ele vem de vitórias seguidas em casa. Apesar de ter empatado com o Grêmio, 1-1, é um time que toma poucos gols, é o melhor ataque, a melhor defesa do campeonato. Para mim, continua favorito e entra como um dos principais favoritos dessa rodada que tá bem difícil. Quem mais que entraria aqui? Cara, aqui tá bem difícil, tá? Mas eu acho que o Internacional contra o Corinthians em casa tem feito gols, tem uma zaga muito difícil. A zaga do Inter é a quinta pior do campeonato. Em termos de gols sofridos foram os 37, mas eu vejo um leve favoritismo aí por jogar em casa, tá, do Internacional. Lembrando que 60% dos times vencem em casa. Então a gente leva isso em consideração também no método Cartolaço. Fortaleza e Palmeiras. Eu vejo Fortaleza favorito, tá? Mas o Fortaleza tá em 19º, São Paulo tá em 7º. Beleza, mas o momento o São Paulo tá assim, tá? E o Fortaleza tá assim, tá com um treinador novo, tá com um trabalho legal. Vem de 2 vitórias seguidas em casa. E pode até pegar esse SG, tá? Fortaleza entrou no nosso SG, top 5 SGs. Beleza? Ah, São Paulo não vai. Contra o São Paulo, cara, o São Paulo tá bem? Eu te pergunto, né? Acredito que não. Quem tá vendo jogos, quem viu o jogo contra o Ceará, né? Então, Fortaleza aqui para mim é favorito. Um outro favorito, assim, um pouco mais difícil é o Fluminense contra o Sport fora de casa. O Fluminense está assim e o Sport está assim. O Fluminense melhorou, vem de uma vitória contra o Botafogo, tem treinador novo também. E o Sport só tem 2 vitórias no campeonato inteiro. Então, mesmo jogando na Ilha do Retiro, eu acho que o Fluminense é favorito aqui, tá? Lembrando que brasileiro é muito difícil acertar a placar. Botem isso na cabeça de vocês. Mas o que a gente pode fazer é tentar se aproximar, estudar o máximo possível para poder aproximar de bons resultados. Santos e Grêmio. Aqui é muito difícil apontar um favorito. O Santos até melhorou ofensivamente, mas o Grêmio também. O Grêmio tem feito gols, venceu o Atlético Mineiro jogando bem fora de casa, vem de vitórias fora de casa, contra o Inter também. Então eu vejo um jogo muito complicado aí para o Santos. Mas eu vejo um jogo de ambas marcas. Né? Dá para a gente acreditar aqui no Guilherme do lado do Santos, no André do lado do Grêmio também, que já vem há 2 jogos marcando gol. O Guilherme tem uma média básica excelente. Então são jogadores que posso explorar daqui, ok? Botafogo versus Bahia, jogo muito difícil, jogo equilibrado. Quem assiste os jogos do Bahia vê que é um time que cria muitas situações, que tem um meio campo de toque de passe, de transição rápido, de triangulações. E o Botafogo tem decepcionado os últimos jogos. Botafogo com dificuldades na defesa, também no ataque. Então não vejo jogo fácil para o Botafogo. Tá? Então, quais são os maiores favoritos da rodada, Cartola? São Palmeiras, Mirassol, Flamengo, Fortaleza e eu incluiria aqui, cara, o Fluminense, tá? Fluminense. Tá? O Inter mais ou menos, tá? Mas eu tenho que falar do Ceará.
eu já falei nesse vídeo que o Ceará melhorou defensivamente. Então, se você busca um SG fora da curva que pode bater, eu acho que é esse do Ceará. Ou coisa difícil é ganhar do time do Ceará. Tenho assistido os jogos do Ceará nos últimos jogos. É um time que é muito difícil fazer gol nele e ainda se você der bobeira, ele vai lá e marca. O Ceará é um dos piores ataques do campeonato, não faz muitos gols, a média de gol 0.9, mas a média de gols sofridos também é 0.9 e o Ceará é a quinta melhor defesa do campeonato. Então vai pegar esse Vitória aí que tem dificuldades, cara, para mim o Vitória é um sério candidato a cair, né? Não vem demonstrando bom futebol e eu vejo o Ceará favorito aqui. Tá? Leve favoritismo? Sim, joga fora de casa, beleza, mas eu acho que o Ceará está num bom momento e o Vitória não. Então, quais são os maiores favoritos? Palmeiras, Mirassol, Flamengo, Fortaleza, por jogar em casa também, muito forte, né? E Fluminense. Guarda por fora ali um Ceará, um Santos, né? Eu não acho que o Botafogo seja favorito contra o Bahia, tá? E o Atlético seria um dos bons favoritos da rodada também, mas não vai valer. Então, eu focaria nesses times. Qual o próximo passo do método Cartolaço? Só analisar as odds do mercado. Por que você inclui isso do seu método Cartolaço? Porque as odds do mercado são baseadas em dados estatísticos. O mercado estipula um preço para pagar, por exemplo, de uma vitória de um time que é o maior favorito da rodada, Palmeiras. Pronto. E estipula uma odd. Se você botar R$ 1 aqui, você vai ganhar 1,36 da vitória do Palmeiras. É válido? É válido, sim, pelo que o Palmeiras vem jogando nos últimos jogos, né? Então o Palmeiras é o maior favorito da rodada. Segundo o mercado aposta, eu concordo também. Aí você pode, no seu estudo, concordar ou não. Entendeu? Que eu vou mostrar mais na frente o top 5 vitórias. Tá? Então o Palmeiras é o maior favorito, odd 1,36. Guardem esse número, tá? Quem é o segundo maior favorito da rodada, Cartolaço? É o Flamengo. O Flamengo aqui com odd a 1.6 é o segundo maior favorito da rodada. Apesar de um jogo muito difícil, né? Mas eu não acho que seria o segundo maior favorito da rodada. Mas o mercado de apostas acha. Então você faz os seus favoritos. Certo? O mercado de apostas faz os dele e eu faço os meus aqui em casa. Esse é o método Cartolaço. É ensinar você a estudar. Ok? Aqui, o próximo time que o mercado de apostas acha favorito, aqui eu peguei odds do Bet365, tá? Mas elas geralmente são parecidas. O próximo favorito, aqui por exemplo, é o Botafogo, odd 1.8. É o terceiro maior favorito segundo o mercado de apostas. Eu acho um bom favorito? Eu não acho. Tá? O Bahia é muito difícil também, é duro enfrentar esse Bahia. Para mim, cara de ambas marcas, não iria. O próximo é o Mirassol, com odd 1.9. Tá? Eu tô tirando o Atlético Mineiro aqui porque não vai valer esse jogo. Tá? Então esqueça o Atlético Mineiro, a não ser que você vá apostar hoje. Tá? O próximo é o Mirassol, odd 1.9. Esse eu acho melhor do que o Botafogo. Então o método Cartolaço consiste em você ranquear os seus próprios top 5 vitórias, os seus próprios top 5 SGs também. Então o Mirassol para mim entra nos dois. Ah, mas o Bragantino faz gol todo jogo. Tá, é verdade, mas nós vamos ver os números especificamente desse jogo mais para frente. Então são Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Mirassol. E qual é o próximo? É o Santos, com odd 1.95. Esse é outro jogo que eu acho ambas marcam também. Eu acho muito complicado confiar no Santos. Então, segundo o mercado, eu aposto o Santos para vencer. É um dos favoritos. Mas é um odd alta, 1.9. E fechando aqui a odd do Inter contra o Corinthians, odd 2, ou seja, 50% de chance de vitória do Internacional. Se você botar R$ 1, você ganha 2, você dobra o valor. Que eu acho ok para esse jogo, tá? O Corinthians vem com dificuldades aí para fazer gol. O Inter fez gols nos últimos 5 jogos em casa, mas que SG também eu acho muito complicado. Então, quais são os 5 times que tem as menores odds, né? Que o mercado acha os maiores favoritos. Quanto menor a odd, mais favorito é o time. Mais favorito é o Palmeiras, segundo o mercado de apostas. Depois tirando o Atlético Mineiro, tá? Não estou colocando o Atlético Mineiro nesse ranking. Top 5 aqui que vale para o Cartola, para escalar esses 9 jogos aí que estão aí na tela.
Então, o primeiro é o Palmeiras, o segundo é o Flamengo, o terceiro é o Botafogo, o quarto é o Mirassol e o quinto aqui é o Santos, tá? E o sexto, Internacional. Aí você faz o seu ranking em casa. Como é que eu faço o meu ranking de vitórias? Eu criei. Opa, desculpa aí. Vamos lá para onde a gente estava. Pronto. Eu criei o top 5 vitórias. Que é isso, Cartolaço? Eu criei uma fórmula, tá? Que a gente pega aquele número do Palmeiras lá, por exemplo. Lembra lá que a odd, o número da odd? 1,36. Eu pego 100, divido por 1,36. Se faz em casa aí, ó, se quiser testar, vai dar 73%. O que é isso, Cartolaço? O que o mercado de aposta acredita que sejam os maiores favoritos e dá a porcentagem de vitória deles. Eles geram tudo isso para a gente com o número da odd. Então a gente pega 100 dividido pelo número da odd, dá 73%. Tá? Isso é o meu método, tá? Cartolaço. Aí aqui, ó, o segundo maior favorito, segundo o mercado de aposta, é o Flamengo, 60%, como a gente viu, odd 1,6. Depois o Botafogo, odd 1,8, 55. Aí o Santos, eu esqueci aqui o Mirassol, tá? O Mirassol era pra estar aqui. Santos era pra estar o Mirassol aqui em quarto, com 53% mais ou menos. Depois do Santos, depois o Inter. Esses são os maiores favoritos a vencer, tá? Mas quem são isso aplicando aquela fórmula, né? Como é que eu achei esse 60% do Flamengo? 100 dividido por 1,6. Aqui do Botafogo, 100 dividido por 1,8, que é a chance do Botafogo, né? Santos de 1,9, 100 dividido por 1,9, que dá 52%. E aqui o do Inter já sabe que a odd 2 é 50%, já coloquei aqui. Faltou do Mirassol aqui. Esses mercados de aposta, mas no método Cartolaço você vai fazer o seu próprio top 5 vitórias. Então, quais são os meus próprios top 5 vitórias aqui? Como eu falei para vocês já, é o Palmeiras, é o Mirassol em segundo, tá? Fortaleza que também entra, o Flamengo e para fechar seria aqui o Fluminense. Eu acho um time legal também, em termos de favoritismo contra o Sport, tá? Cadê o jogo Sport Fluminense? Cadê o jogo Sport Fluminense? Tá aqui, pronto. Embora o mercado de aposta não ache isso, tá? A odd equilibrada ali pro jogo Fluminense. Tá 2,6, a odd muito alta. Mas eu tenho a minha visão, tenho a minha análise de futebol, assisto a maioria dos jogos, grande parte dos jogos, né? Então, o método Cartolaço consiste nisso, tá? De você apontar os favoritos para poder explorar os... Enfim. E próximo passo é você fazer o seu top 5 SGs, né? Onde você vai analisar quais são os maiores favoritos a SG, a não levar gol. Quando o time não leva gol, é 5 pontos para quem tiver na zaga, quem você tiver escalado. Então, quem é o meu top 5 SGs, tá? Então, o método Cartolaço consiste em você faça o seu top 5 SGs. Ah, mas no meu top 5 SG não tá o Flamengo, vai pegar o Cruzeiro. Beleza, você faz o seu top 5 SGs, esse é o meu, tá? Então, para a rodada 26, o melhor SG para a rodada é uma rodada muito difícil de SG, tá? Lembrando que SG não tem garantia, não tem garantia, né? É difícil bater dos 10 jogos, dos 20 times, uns 5 pegam SGs por rodada. Mas o Palmeiras, para mim, na minha visão, apesar de não ser um time que tem pego muito SGs, mas é uma defesa sólida, a quarta melhor defesa e tal e tal. O Vasco um ataque bom, sim. Mas analisando a rodada, acho que o Palmeiras dá para ter pelo menos uma peça no seu time. Tá? Acho que eu não vou dobrar nada nessa. Né? Mirassol parece na segunda posição. Ah, mas o Bragantino faz gol todo jogo. Mas o Mirassol é bem favorito, jogando em casa, time organizado, né? Jogou mal na última, pelo que eu tenho visto, até pressionou, né? Mas vamos de Mirassol. Terceiro, Flamengo. Ah, tu vai colocar o Flamengo contra o Caio Jorge. Cara, mas o Flamengo tem uma boa consistência defensiva, a melhor defesa do campeonato. E como eu falei para vocês, a gente tem que tirar aquela crença, né, de que não vai rolar esse G em clássico. Em alguns já rolou, inclusive Vasco Flamengo, não sei se foi com o Botafogo também, e contra o Cruzeirão clássico, né, que é o líder contra o segundo.
no momento é um clássico, né? Então, pelo fato do Flamengo às vezes segurar bem o jogo, ter essa característica de não tomar muitos gols, e pelo Cruzeiro às vezes decepcionar fora de casa e tudo mais, a gente incluiu aí, certo? Na quarta posição, lembrando que tá uma rodada muito difícil para PSG. Na quarta posição, eu tô indo em Fortaleza. Mas por que o Fortaleza, cara, contra o São Paulo? O São Paulo tá num bom momento? Não. O São Paulo vem de 4 derrotas seguidas. O Fortaleza vem de 2 vitórias seguidas. Fortaleza tá assim, o São Paulo tá assim. Acho que o Fortaleza tem boas peças ali na defesa para escalar, principalmente o Gaston Ávila e o João Ricardo. Incluir aí. Pode até estar aqui na frente do Flamengo, mas aí é você que faz o seu top 5 SGs, beleza? Na quinta posição eu coloquei aqui o Internacional. Pegando o Corinthians, é um jogo bem difícil. O Inter tem tomado gols em casa, não é nada confiável. Mas o ataque do Corinthians também não é muito confiável. Tem o Yuri Alberto ali, mas parece uma andorinha sozinha no verão. Tá sem o Garro, o time do Corinthians. Isso a gente só pode falar se você assistiu os jogos. Né? Beleza, acabei incluindo o Internacional aí, mas tem outros 3 times que eu coloquei aqui na análise também. Que são eles, o Santos pegando o Grêmio. Acho que o Santos tem pego alguns SG surpreendendo aí a galera, né? Eu achava que o último jogo dos anos ia ser uma das marcas daqueles, né? E acabou que foi contra o Bragantino, mas jogando em casa até que é um time que pega SG. Vou colocar aqui também o Fluminense pelo confronto, tá? Cartola, né? Confronto. Então, o Fluminense é favorito contra o Sport. Joga na ilha, no campeonato todo, o Sport só ganhou 2 vezes. O Fluminense está num bom momento. O Fluminense está assim, o Sport assim. E o Ceará? O Ceará enfrentando aí o Vitória fora de casa. É um SG que você pode arriscar, fechar uma zaga no tiro curto, porque o Ceará é muito difícil fazer gol no Ceará. Que eu tenho assistido nos jogos do Ceará, que é um time empenhado taticamente, que marca forte, e que fazer gol do Ceará é difícil, tanto é que é a quinta melhor defesa. Por isso que eu incluí aí no top 5 SGs. Beleza? Então ficou assim: Palmeiras, Mirassol, Flamengo, Fortaleza e Internacional, o meu top 5 SGs. Tem outros times que poderiam entrar aí, que eu coloquei aqui, né? E você aí em casa, faça o seu top 5 SGs, que eu acho essencial. Tá? Isso tudo antes de escalar. Eu vou escalar no final do vídeo, tá? Quem não gostar de estudar, passa pro final, vê o time, enfim. 1 minuto que eu vou beber água, que falei muito. Vamos. Eu acho interessante também, nesse método, que eu até mando para os meus sócios, a gente saber quem são os melhores ataques, quem são as melhores defesas no momento. Para quê, Cartolaço? Para a gente se aproximar de gol, para a gente se aproximar de SG. Então, quem são os melhores ataques? Flamengo, 50 gols marcados. Mirassol, 41 gols marcados. Cruzeiro, 39. Vasco, surpreendente o Vasco aqui, né? 38. E Palmeiras, a 36, fechando aí o top 5 ataques. Tá? A gente está sempre de olho, principalmente no ataque do Flamengo e Palmeiras, né? Do Cruzeiro. Vasco e Mirassol, é difícil confiar, principalmente no ataque do Mirassol, porque o Mirassol tem essa característica de imitar jogadores diferentes. Né? Então a gente não tem um Verratti, um Coutinho, por exemplo, que tem no Vasco, Ryan, que tá em boa fase, são jogadores que você pode confiar. Né? No Mirassol, às vezes é o Chico, às vezes é um meio campista, faz o gol. Enfim, no Mirassol o melhor setor é a defesa, para Cartola. Tá? O ataque também tem funcionado, o segundo melhor ataque da competição. Pô. Mais um motivo para a gente colocar ele nos top 5 vitórias, né? Chama muita atenção a campanha do Mirassol. E as melhores defesas, aqui Flamengo, 12 gols sofridos. Observe que o segundo colocado tem 19, tem uma distância grande para os outros times em termos da defesa do Flamengo. Provavelmente vai ser a melhor defesa do campeonato, porque é o líder, é o time que mais está se aproximando do título. Se o Palmeiras não cuidar, se o Cruzeiro não cuidar, o Flamengo pode abrir mais pontos. Então, o Flamengo entra aqui, Cruzeiro e Palmeiras aqui com 19 gols sofridos. Você vê, galera, 7 gols de diferença. E do terceiro para o quarto é apenas 1 gol de diferença, né? Porque é o Botafogo, quarta melhor defesa com 20 gols sofridos. E o Ceará, que a gente já falou, né? Que surpreende muito aqui no top 5 defesas. Como é difícil fazer gol no Ceará. Piores ataques do campeonato. Sport, que a gente já sabe, né? E continua sendo. Apesar de ter tido uma melhora em alguns jogos, mas outros jogos não. Contra o Fortaleza não foi bem.
Então, times que enfrentam o Sport, né, como o Fluminense, pode pegar um SG aí baseado nisso. Juventude e Vitória também, né? Como a gente já falou, o SG do Ceará pode ser bom, que Vitória não faz muitos gols também. 20 gols marcados. Juventude. O Juventude pega o Atlético Mineiro, né? Os dois times não vai valer pro Cartola. E o Ceará, que a gente já falou também, que é um time que também não faz muitos gols. Por isso que a gente não tá escalando Pedro Raul, não tá escalando aí Pedro Henrique, que fez o gol na passada. Também não tá recomendando o Galeano, que caiu um pouco o futebol. Mas é um time que, em termos de resultado, tá? Não condiz com esse ataque ruim aqui, entendeu? Piores defesas, quem tem tomado mais gols, Cartolaço? Juventude, que não está na análise, né, que não é válido para o Cartola Atlético Mineiro Juventude. Aí você tem Fortaleza, que eu acho que melhorou, né, que apesar de ter números que indicam que pode levar muitos gols, mas no momento não é esse. O Vitória, a zaga do Vitória, esse sim tem tomado gols a rodo, 38 gols sofridos, né, e aqui a tendência é que o Vitória tome mais, tá? Acho que o Vitória vai cair. Internacional, e Bragantino, esses dois times surpreendem, né? Porque estão no meio de tabela, mas tem defesas muito. Tomam muitos gols. Então, fica de olho nisso também. Os times, principalmente o Mirassol que enfrenta o Bragantino aqui, né? Pode se aproveitar muito. Sport e Vasco, fechando aí as piores defesas. Olho no ataque do Palmeiras, claro que enfrenta o Vasco. O Vasco é uma defesa péssima, a gente já sabe disso. Apesar de ter feito um bom jogo contra o Cruzeiro, ok. Mas jogando fora de casa, o Palmeiras é muito favorito. E a defesa do Sport, né? Então, olho em atacantes do Fluminense, por exemplo. A gente vai falar do Cano mais tarde, lá ele, né? O que eu acho interessante também no método Cartolaço é a gente analisar as partidas jogo a jogo, né? Com, é claro, assistindo aos jogos, né? Mas também colhendo esses números. Como é que eu colho esses números? Eu pego aqui a odds do mercado, né? A posição que o Palmeiras terceiro, o Vasco primeiro, a data aqui, lógico, né, do jogo, e coloco também se ele é um bom mandante ou não, que o Palmeiras é o quarto mandante, e se o time é um bom visitante ou não, 12º. E pego os 5 últimos jogos jogando em casa, tá? Porque em casa? Porque o fator casa faz diferença. Porque eu acho que, eu acho não, né? Os números dizem isso, 60% dos jogos, se você pegar aí, os times ganham em casa. Então, eu pego os últimos 5 jogos em casa, que é a visitante. Os 5 jogos visitantes e vejo o que acontece. Eu pego aqui número de gols marcados, gols sofridos, vejo quem são as melhores defesas, vejo a média de gols dos times. E aí a gente vai para análise. Como é que é a análise de Palmeiras e Vasco? Palmeiras é muito favorito. É o maior favorito do mercado, odd 1.3. É o quarto melhor mandante. É o time que tem a segunda melhor defesa, com 19 gols marcados. Então esse SG do Palmeiras é o que a gente mais indica, apesar de ser uma rodada difícil para SG. É aqui o quarto melhor, quinto melhor ataque, esqueci de colocar aqui. A média de gols é um time que faz muitos gols? A primeira pergunta que eu faço para mim mesmo. Sim, a média de gols do Palmeiras é 1.5. É um time que toma poucos gols? Sim, a média de gols é 0.8. É um time que está vindo bem nos últimos 5 jogos em casa? Sim. Se você observar, olha isso, cara. Palmeiras 4, Fortaleza 1. Palmeiras 3, Inter 1. Palmeiras 3, Sport 0. Palmeiras 2, Ceará 1, Palmeiras 1, Grêmio 0. Ou seja, vem de 5 vitórias seguidas jogando em casa. E tem sido avassalador jogando em casa, inclusive no primeiro tempo, como eu já falei no início do vídeo. Então o Palmeiras é o time que a gente mais indica aqui. E faltou aqui também os destaques, que aí a gente vai colocar na live, que a gente vai ver as escalações, segundo os prováveis do Cartola, né? E coisa mais pra frente, não deu tempo de colocar aqui. Mas de cabeça aqui, os destaques são o Everton, do Palmeiras, o Gomes, e lá na frente o Andréas Pereira, Flaco Lopes e o Vitor Roque. São os 5 principais destaques aqui. Do lado do Vasco não vou indicar ninguém, porque é um confronto muito difícil. Apesar do Coutinho tá jogando bem, do Ryan jogando bem, mas não vou com eles essa rodada. Indico jogadores do Palmeiras, inclusive o treinador do Palmeiras é o melhor treinador da rodada. Já dando spoiler aqui, vai ser o nosso treinador, porque eu gosto de ir com o melhor treinador da rodada. O Palmeiras vai estar dentro. Próximo, o
15º Inter enfrenta o 13º Corinthians na quarta às 19h30. Lembrando que o mercado fecha na quarta, né? 19, então fica ligado. Odd 2 significa 50% de chance do Internacional de vitória. O Internacional é um bom mandante? Não. 15º mandante é um azar confiável? Não. É a quinta pior defesa, 37 gols sofridos. A média de gols é alta? Sim, jogando em casa fez gol nos últimos 5 jogos que fez em casa. Média de gols 1.2. No geral, média de gols sofridos 1.5, mas toma muito gol também. E tá com cara de quê, Cartola? Esse jogo que de ambas marcam. Apesar do Corinthians, ó, não é um time que vence muitos jogos, campanha irregular, ele fora de casa, mas fez 4 gols, 4 gols não, marcou em 4 jogos os últimos 5 e fez fora. Tem uma média de gols ali, mais ou menos, né? É o visitante, bom, mais ou menos, né? Tá em nono, e a média de gols sofridos é 1.2. Então eu vejo uma chance aqui muito boa de um jogo para gols, tá? Tanto de gol do Inter como de gol do Corinthians. E prognóstico, o que você espera do jogo? Ambas marcas, pode dar certo? Sim ou não? Mas quando se faz um estudo completo desse, eu acredito que a longo prazo, tá, vai melhorar o seu desempenho. Beleza? Então, Inter favorito, mas mais ou menos. Quais são as peças aqui? Alan Patrick. Só. Tá? É o que bate falta, meio, escanteio, pênalti. Os outros jogadores não têm sido muito confiáveis. O ataque não está muito bom, né? E do Corinthians o Yuri Alberto, acho que pode ser um nome legal. Bem fora de casa, o Inter tem tomado gols, né? Próximo jogo, o último Sport enfrenta o oitavo Fluminense no sábado às 19 horas. De quem é o favoritismo, Cartolaço? Do Fluminense. A odd de 2.6 está muito alto. Acho que poderia ser menor, segundo o mercado de aposta. Então eu estou discordando aqui mais uma vez do mercado de aposta. Eu acho que o Fluminense está num treinador novo, está num bom momento. É o sétimo visitante. É um visitante bom? Sim. O Sport é um mandante bom? Não, né, galera? O Sport é o último visitante. É o pior ataque do campeonato com 16 gols. É a quinta pior defesa com 35. Média de gols marcados 0.6. É um time que faz gols? Não. Média de gols sofridos 1.5. É um time que toma gols? Sim. Tá? E vejo esse momento do Fluminense com um treinador novo, né, com o Cano voltando a marcar, que é um grande centroavante. Eu acho que o Fluminense. O prognóstico eu botei ambas marcas aqui, mas o Fluminense é um SG de risco aí, tá? Que a galera pode tentar. E ofensivamente também. Então vejo falta do Fluminense para essa partida. O Sport nos últimos 5 jogos em casa perdeu para o Corinthians, perdeu para o Vasco e empatou as outras 3. Não venceu nenhum jogo das últimas 5. Então o que te leva a crer que o Sport vai vencer essa? Pode vencer? Pode, cara, mas os números te aproximam no resultado positivo a longo prazo. Por exemplo, aqui o Sport Corinthians, se a gente for ver a análise que a gente fez aqui, o Sport não era favorito. Já aconteceu, perdeu. Por quê? Vinha sem vencer a 5 jogos nos outros 4 jogos que fez em casa. Então a estatística bate, ajuda muito. E é o que eu acredito, tá? E nos últimos jogos o Fluminense venceu o Vitória, 1-0, vem de vitória no Clássico, que dá uma moral também. Foi 0-0 ali com o Santos, ter feito jogos duros fora de casa. Venceu o Inter fora de casa, e o Bahia foi 3-3, com o Bragantino foi 4-2. Mas foi um jogo duro também, né? Quem assistiu, né? Jogo lá e cá e tudo mais. Então, eu acredito para esse jogo aqui, o prognóstico, que pode ser um ambas marcos, sim, mas que o Fluminense é favorito. Vou tomar mais um água aqui. Próximo jogo, quarto colocado Mirassol enfrenta o nono colocado Bragantino no sábado às 19. Sábado, não, na quarta-feira, está errada aí a data. Odd 1.9. Favoritismo do Mirassol, é claro aqui. Tá? Ah, mas o Bragantino dá trabalho fora de casa, é verdade. Mas o Bragantino, ó, perdeu pro Cruzeiro, perdeu pro Botafogo 4-1. Aqui foi 1-0 pro Ceará, 2-1 pro Atlético Mineiro. Fortaleza 3, Bragantino 1. Opa! O Bragantino tá perdendo a rodo jogos fora de casa. Bragantino, terceira pior defesa com 36 gols sofridos. Né? 37, acho que é a quinta pior defesa, né? E o Mirassol, o time faz gols? Sim, média de gols 1.7. É o segundo melhor ataque. Cara, é muito favorito o Mirassol aqui. Por isso que eu tô dizendo, que eu tava dizendo que o Mirassol era pra estar
com a odd menor no mercado de aposta, né? Tá 1.9, eu ainda acho alto, tá? Aqui nos últimos jogos, em casa, Mirassol 2, Juventude 0, Mirassol 5, Bahia 1, 1-1 com Cruzeiro, 3-2 pro Vasco, 1-1 com Vitória. Você vê que não perdeu nenhum deles, dos 5 que fez em casa, e marcou gols em todos. Tá? Então, é lógico, não tem aquela peça excelente aí no ataque, a gente confia, mas pode até pegar SG, tá? Apesar de não ser um time que pega muitos SGs, mas por fato de ter o favoritismo, acho que é algo que pode acontecer. Apesar do Bragantino também fazer gol, né? Fez gol nas últimas 4. Mas se você for ver, foram apenas 4 gols em 5 jogos. Não tem sido, não tem feito gols o Bragantino, apesar de ser um time que faz gols também. Então, Mirassol vai estar aí nas nossas escalações. Principalmente na defesa, né? O goleiro e o Reinaldo. Mas vamos lá. Próximo jogo. O 16º Santos enfrenta o 10º Grêmio. Odd 1.9, um leve favoritismo aí para o Santos. Mas o Grêmio tem vindo bem nos últimos jogos fora de casa. Apesar de ser o 11º visitante, mas venceu o Internacional fora de casa. Empatou com o Flamengo, aqui foi jogo duro também. Fez um bom jogo contra o Atlético Mineiro, né? Ou seja, apesar de ter vindo de derrota aqui para Palmeiras e Fluminense, ele vem de 3 jogos que não perde fora o Grêmio. Então eu vejo um jogo muito difícil para o Santos, apesar do Santos ter melhorado, vem de vitória frente ao São Paulo, mas o prognóstico para mim é ambas marcas. Tá num bom momento aqui o ataque do Grêmio, ele tem feito gols, né? 7 nos últimos 3 jogos fora. E o André aí é minha indicação do Grêmio. E do lado do Santos, o Guilherme, tá? Que é um cara que tem muita média base, tá vindo muito bem. Se não marcar, faz ali os seus 5 pontinhos. Então, são essas duas peças que eu destaco aí. Não confio no SG. Tá? O prognóstico é ambas marcam. Sei que o Santos tem campanha irregular, né? Jogando em casa, tem um 0-6, 0-0, aqui 1-0, aqui 3-1 e 1-2, né? Você vê que às vezes ganha, às vezes perde. Por isso eu não estou confiando muito nesse jogo. Mas tem o Guilherme ali, o cara que eu estou de olho. Vitória e Ceará. Aqui o mercado de apostas dá o favoritismo do Vitória. Pode 2.4, que eu não concordo. Acho que o Ceará tá jogando um melhor futebol do que o Vitória. O time que se defende bem, é um time que tem um bom contra-ataque. E o Vitória é o segundo pior ataque do campeonato, com 20 gols marcados. É a segunda pior defesa, com 38 gols marcados. Para mim, o Vitória, me desculpa, se do Vitória, mas o Vitória tá dando toda a cara de que vai cair. Todos os indícios. Média de gol 0.7, média de gols sofridos 1.4. Ou seja, tanto é um time que marca poucos gols, como é um time que tem sofrido gols. Apesar de que em casa é um time que marca, até é um time que agride, é um time que vai para cima. Mas nos últimos jogos foi 0-1, perdeu o Fluminense, foi 1-0, ok, venceu o Atlético Mineiro. Mas o Ceará, cara, venceu o São Paulo fora de casa, foi 2-2 aqui com o Vasco, 0-0 com o Grêmio, e ganhou do Cruzeiro, tá? Fora de casa de 2-1. Perdeu pro Palmeiras, ok, mas você vê que perdeu só pro Palmeiras, acho mais 5. Então eu acho o Ceará favorito aqui, contrariando mais uma vez o mercado de apostas. O Ceará é o visitante chato, tá? O 7º visitante, incomoda, né? Meu prognóstico é ambas marcam, né? Por ser um jogo de SG não tão confiável, mas quem quiser ir aí fechar uma zaga, né, para tiro curto, é SG do Ceará. Eu acho uma opção interessante. Tá? Lá no ataque do Ceará tem o Pedro Henrique, você tem o Pedro Raul, você tem o Galeano, mas não são jogadores que estão em boa fase, assim, confiáveis. Então, esse jogo a gente vai correr, né? Como eu costumo dizer, fujam para as colinas, né? Até porque eu botei só 2 estrelinhas aqui. Você vê, o jogo do Palmeiras tinha 4 estrelinhas. O quinto colocado, Botafogo, enfrenta o sexto colocado, Bahia. Na quarta, às 9h30. Aqui, o favoritismo é do Botafogo, odd 1.8, mas eu não confio não. Não acho uma odd legal, porque o Bahia é um time que faz gols fora de casa. Você viu nos últimos 5 jogos fora de casa, o Bahia fez gol em 4. Ó. Aqui foi 3-1 com o Vasco, mais 1-1 com o Ceará, 5-1 no Mirassol, venceu aqui o Corinthians 2-1. Então, e o Botafogo tem feito gols em casa? Tem. 1-0 no Atlético Mineiro, 3-3 com o Mirassol, 4-1 no Bragantino, apesar de ter perdido aí para Palmeiras e Cruzeiro. Ou seja, tirando Palmeiras e Cruzeiro, o Botafogo tem uma boa chance de fazer gol. Mas o Bahia também vejo com essa chance. Tá? É o 8º mandante contra o 8º visitante.
Então, meu prognóstico aqui é ambas marcam também. Então, o Bahia tem aquele meio campo rápido, troca de passe, né? Everton Ribeiro, essa galera aí, Jean Lucas, né? Se estiver de volta, pode mandar bem aí contra o Botafogo, que tem decepcionado. A gente precisa de melhoras aí, principalmente no meio campo, vendo jogo ruim contra o Fluminense. Mais que tem jogadores de potencial, como o Savarino, como o Arthur, né? São peças mais, eu vejo, para tiro curto, tá? Para Liga Clássica não vamos indicar, também não é SG que eu confio. Apesar do mercado eu posso botar uma odd boa, né? Ser um dos mais favoritos, mas eu não vejo dessa forma. Vamos fugir desse jogo também, tá? Fujam para as colinas. Flamengo e Cruzeiro. Aí um jogo que interessa muito, né? Quatro estrelinhas aqui pelos ataques que tem esses dois times. É o melhor ataque com 50 gols contra o terceiro melhor ataque com 39. É o mandante, o melhor mandante do campeonato. É o líder, melhor ataque, melhor defesa. O Flamengo tem uma média de 2 gols por partida. Uma odd 1.6, que é uma odd até razoável, né? Considerando que é o primeiro contra o segundo. Mas o Flamengo em casa decepcionou, né? Contra o Vasco, contra o Grêmio, foi 1-1. Apesar de vir de 3 vitórias seguidas aqui, 8-0 no Vitória, 2-1 no Mirassol e 3 e 1-0 no Atlético Mineiro, mas foi mais para trás, né? Tem decepcionado aí em alguns jogos, mas continua para mim sendo um time perigoso e ofensivamente aí, sempre marca gols em casa, né? Então acredito que vai marcar mais uma vez. O Cruzeiro não tem sido usado confiável, vem da derrota aí pro Vasco 2-0. Apesar de ter vencido aí Botafogo fora de casa, venceu o Bahia fora de casa, mas empatou com o Mirassol, empatou com o Corinthians, Cruzeiro fora de casa, ele não é o mesmo time que quando joga em casa. Não tem sido assim na minha visão. Então o Flamengo é o favorito aqui. A gente vai ter o Arrascaeta, é claro, nosso time, melhor meia. Para mim o Arrascaeta é o melhor jogador do campeonato, até agora. Né? Pode mudar, lógico, mas o que ele tem decidido jogos é brincadeira. Então quem tá indo sem ele tá perdendo ponto. Mas aí o Cruzeiro não tem o terceiro melhor ataque, não tem um Matheus Pereira, não tem um Caio Jorge, que é o artilheiro do campeonato? Tem. Por isso mesmo que a gente não vai colocar ninguém do Flamengo na defesa. Tá? É o SG confiável? Não. Então o que eu vou fazer? Eu vou em busca de outros SGs quando for escalar o time. Além de Palmeiras, o Fortaleza, ali, outros times, né, que a gente colocou no SG. E eu também não vou com o treinador do Flamengo, entendeu? Vou com o treinador do Palmeiras, que eu acho o maior favorito. Então dá para escapar de algumas peças sim, tá? Mas o Arrascaeta tem que ter. O Caio Jorge, como sempre, é um dos maiores favoritos. A galera vai escalar muito, apesar de ser contra o Flamengo, é confronto e tal. Matheus Pereira também, mas, cara, eu não vou com eles essa rodada, tá? Estratégia minha, tá? É o meu método. Porque quando você vai com o Caio Jorge nessa, você está indo contra a melhor defesa. Você está dificultando o jogo para ele. Botar um jogo fora de casa contra o Flamengo, tá? Eu acho que tem atacantes melhores e nós vamos chegar lá, tá? Mas eu não vou de Caio Jorge. E para encerrar a análise, o 19º Fortaleza enfrenta o 7º São Paulo na quinta, 19h30. A odd está 2.4, tá? Que eu acho um pouquinho alto. Eu acho que poderia ser menor, por isso pelo menos um odd 2 ali pro Fortaleza. Por que, Gartolasso? Porque Fortaleza vem de 2 vitórias seguidas dentro de casa. 1-0 no Sport, 2-0 no Vitória. Acho que fez bons jogos ali. Tá com um treinador novo, né? Que dá aquele estímulo pro time. E o São Paulo não tem sido confiável. Fora de casa, que você vê que perdeu as últimas duas que fez. Vem decepcionando muito seu torcedor. Vem de 4 derrotas seguidas, né? Juntando com jogos de Libertadores. E é o décimo. É um visitante bom? Não, é o 14º visitante. É um time que faz muito gols? Não. Bad goals, é aquele time mais ou menos. Mais ou menos. Tá em sétimo, mas poderia estar em décimo. Sabe? Pelos números que tem o São Paulo. É um time que faz muitos gols fora de casa? Não, nas últimas 5 fez ali, ó, 5 gols. É aquele mais ou menos. Muito mais ou menos. Já o Fortaleza tá assim, ó. Tá no momento de setinha pra cima. Eu acho que apesar de ser, no geral, né, ter números ruins, Fortaleza segunda pior defesa e tal, média de gols 1, média de gols sofridos alta também, 1.5. Mas como vem de 2 vitórias, treinador novo, aquela coisa toda, apesar de ter vindo de 3 derrotas, né, em casa, mas eu acho que o momento mudou. Acho que não dá pra gente escalar a peça do Fortaleza, principalmente na defesa, tá? João Ricardo
e o Gaston Ávila. São as minhas duas indicações aí desse jogo. No ataque eles variam muito quem faz o gol ali, então não vou indicar ninguém. Também não vou indicar ninguém de São Paulo, que o momento é péssimo. Tá? O prognóstico aqui tá ambas marcam, mas pode rolar um SG do Fortaleza aqui. Tá nas nossas indicações aqui de SG. Tá? SG é difícil. Beleza? Agora vamos para a escala 10. É o próximo passo aí do método. Certo? Eu sempre olho a escala 10, por quê? Cartolaço, mas como você acha que os números podem influenciar? O Cartola é confronto. Cara, Cartola é confronto, beleza. Quando você tem um maior favorito da rodada, é óbvio que aumenta as chances de vitória. Mas os números batem muito também, galera. Os números também podem ajudar. Não estou dizendo que eu vou escalar baseado nos números. Não, baseado no que eu vejo, na toda essa análise que a gente já fez. E os números podem dar um complemento. Entendeu? Então, quem está falando aqui não é um leitor de estatística. É um cara que estuda a rodada, é um estudioso. Então, lógico que a gente tem que passar pelos números também, que eu acredito que podem influenciar. Por exemplo, tem batido muito aqui lateral do Mirassol. Às vezes que a gente foi com o lateral do Mirassol, bateu. E nessa tá de novo o Reinaldo. Então nós vamos de Reinaldo. Então já dando um spoiler. Não é só os números, é que a gente tem visto dentro de campo. O Reinaldo é um cara que participa muito ofensivamente, né? Mas vamos lá. Em termos de SG, você vê aqui, ó, Fortaleza conquistando, acompanha a setinha, viu? Conquistando 2, São Paulo cedendo 2, Flamengo também, mesma coisa. Aqui o Santos, mesma coisa. Esporte aqui, mas não vejo esses dias viáveis, né? Aliás, não sei o Palmeiras, né? Apesar do Vasco não ceder nada. Ou seja, aqui os números não estão ajudando o SG do Palmeiras, mas o que a gente tem visto de futebol apresentado credenciam o Palmeiras a ser uma favorita da rodada também para PSG. Tá? Mas é uma rodada muito difícil para PSG. Dos visitantes, Cartolaço, eu sempre pego aqui os últimos 5 jogos. Visitantes também aqui, ó. Você tem São Paulo, não confio. Bahia, não confio. Fluminense, aqui sim, pode ser um SG legal. Ceará, aqui sim, pode ser um SG legal. Então tem a ver com números isso? Não, porque os números estão iguais aqui, ó. 2 em 1, 2 em 1, 2 em 1. Mas pelo que a gente tem visto das partidas, né? São os dois SGs fora aqui que eu vejo como viáveis para a rodada. Os outros, muito difícil, acho muito difícil. E quem são os goleiros, melhores goleiros para a rodada, Cartolaço? Acompanha aí a setinha aí, ó. Eu pego os mandantes, últimos 5 jogos em casa, e daqui tiro uma média. E a gente que já vem estudando Cartola algumas rodadas, já notou que o Walter tem uma média muito boa. Que é uma das melhores, se não for a melhor ali, junto com o João Ricardo Fortaleza. Eu, antes de ver os números, eu já sabia que esses poderiam ser os dois melhores goleiros para a rodada. Quando eu vi os números, eu confirmei. Por isso que é interessante a gente fazer aquela análise sem os números e depois a análise com os números junto as duas. Né? E juntando as duas, eu vejo que o goleiro do Fortaleza e o goleiro do Mirassol são os dois melhores goleiros para a rodada. Você pode ir correndo por fora ali, um goleiro do Palmeiras, né? Como a gente falou desse SG. Sei que o Palmeiras não tem bons números que agradam muito, né? E a gente só vai ter um na defesa do Palmeiras, que vai ser o Gustavo Gomes. E vai ser o cara que a gente vai ter ali na zaga. A gente vai chegar na zaga. Mas para goleiro, é Mirassol ou Fortaleza. E vamos começar a escalar, né? Finalmente. Gosto é assim, de muito estudo. Temos 157 cartoletes, tá tranquilo. Opa, foi isso, Cartola? Na hora que eu vou escalar, meu irmão, deu tilt, mas fica aí no vídeo, tá? Não vou cortar o vídeo, não. Então, muito tempo falando aí. Então, Cartola, só dei uma atualizada aqui. Esse foi o time da rodada passada, não escalei nada ainda, né? O mercado fecha amanhã, né? Vamos vender essa galera. Terça-feira à tarde, vamos agilizar, que a rodada tá curta para estudar, né? Mas vamos lá. Como eu já falei para vocês, né? Walter e João Ricardo são os dois melhores goleiros para a rodada. O João Ricardo vem na média muito boa. Olha isso aqui, 8 pontos, 15 pontos. Jogando em casa, galera. Um goleiro muito confiável. Né? Muito, além de ser muito bom tecnicamente também. Um dos melhores goleiros do Brasil, na minha visão.
Mas eu entendo quem for com ele, quem for dobrar o Fortaleza, inclusive, né? Mas nós vamos aqui de Valtinho. Valtinho da massa média 7,7. O Walter é um cara que não negativa. Você vê nos últimos jogos aí, 10, 15 jogos. Tá na média muito boa. Aqui o Walter vem de 19 pontos aqui, aqui 5, aqui 11, aqui 10, aqui 4. O que você acha que vai acontecer? Né? É ele bem de novo. Isso é recorrência, entendeu? Ah, mas não acredito no rumo, às vezes escala da mesma forma. Às vezes vai com o Walter do mesmo jeito. Porque você sabe que ele tem uma média boa. Você sabe que ele faz muita defesa. Então, é isso, galera. Vamos de Valtinho da massa. A média do João Ricardo é muito boa também, né? Você vê aqui, ó. Média 5,8. Mas quem tem a melhor média é o Walter. A maior consistência é o Walter. O João Ricardo tem poucos jogos ainda. Vai enfrentar o São Paulo, né? Com seu adversário um pouquinho mais difícil. Tá? Então nós vamos aqui com o Mirassol. Acreditando um pouco mais. Mesmo se perder o SG, ele é um cara que faz muitas defesas. Pode garantir aqui, ó, 5 pontinhos aqui, que eu acho interessante para goleiro. Esse SG tá bem difícil essa rodada. O outro goleiro que corre por fora ali, como eu falei, o Everton. Eu acho que aqui é muito difícil, né? O Bruno Ferreira do Ceará, eu acho o goleiro legal. Né? Como eu falei pra vocês, do Ceará. E do Fluminense, o Fábio também eu acho legal. Mas, a gente quer ir com os melhores. O melhor aqui. Escala o time que eu acho o melhor possível. Mas vamos lá. Para zagueiros, a média de pontuação dos Flamengo tá boa, mas não vou escalar porque é contra o Caio Jorge, contra o artilheiro do campeonato. Então aí você vai estar dificultando a vida do Léo Pereira, do Léo Ortiz da vida. Por isso que eu não vou de zagueiro do Flamengo nessa, tá? Apesar dos números, o número tá dizendo uma coisa e eu não vou. Então eu sou um leitor de estatística? Não. Eu vou baseado no que eu tô assistindo, na análise de confronto também, cartola muito confronto, né? E as melhores indicações aqui, segundo os números, do escala 10 é o zagueiro do Mirassol, né? O James, tá vindo bem, tem cedimento do adversário. E Fortaleza contra o São Paulo. O Gaston Ávila tá muito bem. Tá escalado no nosso time, né? Mas tem um zagueiro que corre por fora. Tá conquistando bem pontos também, que é o Gustavo Gomes, do Palmeiras. Corre fora nada, um dos melhores zagueiros da rodada. Porque ele tem um bom jogo aéreo. Isso aqui os números não dizem. Né? Então a gente não vai. Lógico, vão dar uma força, tá? Mas segundo os números, os melhores zagueiros seriam do Flamengo. A gente vai com o Flamengo na zaga? Não nessa. Não nessa, tá? Mas o que você fala tanto em conquista e cedimento, Cartolaço? Por exemplo, aqui do goleiro, o São Paulo cede para goleiro, vamos ver. Significa que dos últimos jogos, os goleiros que enfrentaram o São Paulo foram bem. Se você vê só não do Juventude aqui, perdeu o jogo, mas aqui fez 10 pontos, aqui 4, né? Outro Inter ali também não, mas nos últimos jogos estava indo bem. Aqui 5. Então, por isso que eu indiquei o goleiro do Fortaleza, apesar de não ter ido com ele. Tá? Fui com o Valtinho, mas indiquei o Fortaleza. E aqui nos zagueiros, nós vamos com Gaston Ávila do Fortaleza, falei bastante dele nesse vídeo já, e com o Gomes. Eu acho que são os dois melhores zagueiros para a rodada. Então, escalando os zagueiros. Outras indicações, cara, vamos aqui de Gomes. Tem tido boas pontuações. E o Gaston Ávila, que fez 9 pontos da última. Olha, galera, mesmo se perdesse o SG, ele viria bem. Tá? Ele vem limitadas aqui, né? 11 aqui, aqui 4. O cara desarma, mano. O cara desarma. Desarma é ponto. Ó, 25 desarme em 13 jogos. Uma média boa pra zagueiro. Tem chance de SG também. São Paulo não tá bem. Vamos de Gaston Ávila. Outro zagueiro seria o Léo Pereira, né? Mas a gente já falou os contras dele, né? De enfrentar o Caio Jorge, uma SG complicado. E o James, né? O James também é um zagueiro legal. Tem a média ali 4,8. Olha o James, galera. Olha o James. 10 pontos aqui, 9, 8. Então eu acho que é o top 3 aí também pra rodada, tá? Mas nós vamos aqui também. Nós vamos mesmo aqui com o Gaston Ávila e com o Gustavo Gomes. Sim, a outra parte do método Cartolaço que eu não falei, né? É se você separar o seu próprio top 5.
Eu fiz mais ou menos isso aqui. E na live a gente vai mostrar o top 5. Tá? Na live eu vou falar dos prováveis do Cartola top 5. Mas eu já estou fazendo mais ou menos isso nessa, né? Falando do top 5. Mas vamos lá para os laterais. Laterais, galera, é o seguinte. Volta aqui para escala 10. Vou tomar uma água aqui. Que minha garganta tá seca, mano. E é o seguinte. Esqueci de falar desarme para zagueiro. Olha como tá bom aqui pro zagueiro do Fortaleza, né? Gastão Ávila. Minha indicação zaça para essa rodada. Tá bom até pro zagueiro do Flamengo, né? Mas não vamos com ele. Palmeiras tá mais ou menos. Vamos lá, laterais. Quais são os melhores laterais para a rodada? Na minha visão, o lateral esquerdo do Mirassol, o Reinaldo, é o melhor lateral da rodada. Por que, Cartolaço? Porque ele chega bem ofensivamente, porque ele tem um pênalti, porque ele tem a chance de SG. E eu tô vendo os jogos do Mirassol, tô vendo que ele chega lá na hora, toda hora para cruzar na lateral esquerda. Eu tô vendo que quem bate as faltas é ele. Então, nós vamos de Reinaldo. Tá? Reinaldo, Reinaldo. Mas também recomendo um lateral esquerdo do Fortaleza. Recomendaria, se fosse Bruno Pacheco. Quem tá vendo o jogo do Fortaleza, ofensivamente, é um cara que tá aparecendo muito bem. A gente já conhecia ele já de outras eras, mas tá o Diogo Barbosa lá, que é um problema, né? Se fosse o Pachecão, estaria nas indicações. Mas é isso, dos laterais esquerdos é isso. Piquerez vai cede nada, né? Tá muito ruim os números pro Piquerez. Pode ser até o GFT, né? E lateral direito, outra vez o Fortaleza, que o Flamengo, Cruzeiro 7 para lateral direito, tá? Então é Epson Royal, e quem quiser arriscar pode ser uma boa. E Palmeiras aqui mais ou menos, Atlético não vai valer, Santos aqui, ó, tem números legais também, mas você vai confiar nesse dia do Santos? Não, né? E outra vez o Mirassol tá conquistando muito, o Lucas Ramon, mas o Bragantino cede ali mais ou menos. Então o melhor casamento, conquista cedimento na minha visão, segundo os números é o do Fortaleza. Mas segundo a minha visão é o Reinaldo. Reinaldo, Reinaldo. Vamos escalar o Reinaldo. Cadê o homem? O olho caído. Olha aí, que lindo. Ele vem muito bem, galera. 16 pontos aqui, aqui 10, aqui 12. O Mirassol perdeu o jogo, mas ele fez 4 pontos. Até média básica o cara tá entregando, mano. Então, pra mim, é o melhor lateral da rodada. Reinaldo, disparado, cara. Reinaldo, olho caído. Vamos lá. Segundo, ó, você vê que seria que o Bruno Pacheco poderia ser, mas o Diogo Barbosa que tá aqui provável. Então a gente não vai de Bruno Pachecão. Se aparecer o Pachecão, no Pacheco aí, sim, é indicação. Tem potencial ali pro Varela também, né? A gente viu, mas difícil, né? Pegando aí o Carl Jorge, Matheus Pereira, aplicado SG. Tem o Kevlin ali. Mas nós vamos fechar aqui com o Bernabé. Tá? Por que Bernabé, Cartolaço? Porque o Bernabé é um cara que mesmo perdendo SG, ele entrega pontuações ali, que 4, que 6. Se o lateral perder SG, mas fizer isso aqui, acho que tudo aceito, tá? E não vi bons laterais para rodada, não vi. Tá? Tem ali do Fortaleza, tem o William pegando o Flamengo, não vou também, muito difícil. Paulo Henrique pegando o Palmeiras, tá na fase ótima, mas pegando o Palmeiras eu também não vou. Cartola é confronto, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou escalar aqui o Bernabé, tá? Arriscar esse SG do índice, der certo, deu, não deu, pode entregar uma desarmes. Beleza? Para mês, aqui não precisa nem olhar os números para escalar o primeiro, tá? Que é o Arrascaeta. Esse tem que estar no time, é o vice-artilheiro do campeonato. Zicou aqui, ó, mas vem só, é só a metade. Aqui 13 pontos, aqui 14, aqui 20. Então vê que o Flamengo é um time que faz nos gols. E jogando em casa, né? Se tu pega ali R$ 1.000 e investe no Flamengo para fazer um gol em casa, você fez isso ali 19 rodadas, vai bater umas 14, 15. Então, se aproxima. Como é que números não ajudam? Claro que ajudam, os números ajudam demais. E você deixar o vice-artilheiro
que joga em casa, de fora, eu acho muito complicado o Arrascaeta vai estar no time. Aí até porque se você não colocar ele, todo mundo vai ter. Se ele for bem, né? Aí é zica para você que não tem. Vamos olhar os números aqui antes de falar do Matheus. Quando você olha a pontuação geral para meias, aqui aparece bem o Palmeiras, o Flamengo, né, Arrascaeta, como sempre, né? O meia do Santos, o melhor cruzamento scout está para o meia do Santos, tá? Mas o pior é que o Santos não tem um meia assim que eu confie muito, né? Você tem ali um Barreal, pronto. Esse eu acho top. Esse eu acho legal. Fez gol na última, né? Escalado como um atacante, mas no cartola é meia. Então o Barreal ali entra nas nossas indicações de top 5. Mas nós vamos fechar aqui com a Lampa, tá? Ah, esqueci de falar do Matheus. O Matheus é o seguinte, é aquela mesma história do Caio Jorge que eu falei no início do vídeo. Não vou com ele, porque se eu for de Matheus Pereira nessa rodada, eu vou estar dificultando a vida do atleta. Apesar de que o Cruzeiro vem de 4 vitórias nos últimos 5 jogos, mas o Flamengo não perdeu nenhuma, jogando em casa os outros jogos. Então eu vou explorar um jogo que o meu jogador seja mais favorito à vitória. E qual que é esse jogador? Eu vou de Alampa, que é um meia que bate bola parada, que bate pênalti, que é um fator diferencial, né? Teve um jogo em que ele fez 2 gols de pênalti contra o Grêmio. E jogando em casa, o Inter fez gols nas últimas 5 partidas. Então, o que me leva a crer que ele tem uma boa possibilidade de ir bem. Apesar de até fez gol, bola rolando também no último jogo. Então, o momento é muito bom. Vamos de Alampa. E eu vou fechar com o Andreas Pereira, que é um cara que finaliza muito bem de fora da área, fez 2 gols há 2 rodadas atrás e pega essa defesa do Vasco, que é uma das piores defesas do campeonato. O Palmeiras é o maior favorito, então como eu já avisei a vocês, eu vou pesar a mão no Palmeiras, sim, ofensivamente vamos de Andreas. E deixa a indicação aí do Barreal, né? Vou botar o Barreal no banco, será que cabe? Vamos ver aqui. Nem botei o banco ainda, né? Colocando logo aí, bota o Barreal no banco. Meu zagueiro reserva. Vamos ver aqui. Aqui, Kusevich. Na lateral. Escobar é um nome legal, né? Voltou a desarmar Escobar, hein? Vou botar o Escobar aqui. Voltou a jogar na esquerda, né? Quando ele bota ele na direita, cai a pontuação do Cartola. Na reserva do Walter. Aí você tem Rossi, você tem Fábio, que eu acho um legal também. Fora de casa, pode segurar esse SG Fluminense. Tem o Everton. Gosto muito, não tem trabalhado muito. Aí você tem o Anthony, também não é muito confiável, SG. E o outro que eu gosto é do Ceará, né? Bruno Ferreira. Mas a média é 3,8. Vamos aqui de Fábio, tá? Na reserva. É só reserva, né? Beleza, agora vamos para a parte que todo mundo quer ver, né? Que é do ataque. Vamos para escala 10. A média de pontuação dos últimos jogos. Aí você tem boas indicações para rodar segundo escala 10. Mirassol, Flamengo, Palmeiras. E aqui Vitória mais ou menos, né? Não confio. Nem Botafogo também não confio. Então você tem Mirassol, Flamengo e Palmeiras. Dos que jogam fora de casa. Aqui Ceará, Grêmio, Corinthians mais ou menos, né? Tá mais ou menos, né? Vai mais para os que jogam em casa. E o que eu acho, cara? Quando você coloca aqui nos disponíveis, eu não acho que seja uma rodada que esteja tão atrativa para atacantes. Não tem tantos assim. Tem outras rodadas que a gente ficava na dúvida, assim, maluca. Mas nessa rodada, eu não tô em dúvida que eu vou fazer
lá no ataque. Tudo na terceira peça, tá? Não vou de Caio Jorge, como já falei para vocês. Eu vou de Vitor Roque. O Palmeiras ter sido avassalador, né? Inclusive até no primeiro tempo. Esse cara pode ir bem. E eu vou com o Flaco também. O Palmeiras jogando em casa é muito forte. Muito forte. E essa dobradinha é muito válida. Beleza, apesar dele não estar vindo bem, mas no outro jogo, Libertadores, né, fazendo 2 gols ali, tá muito bem o Flaco. Voltou o Messi, né? Foi para a seleção argentina, voltou jogando muito, dando arrancadas, né, muita velocidade. Mas vamos lá. Agora para fechar, você tem o Caio Jorge, que é uma opção sim, né, mas como falei para vocês, não vou, questão estratégica de confronto, né? O Guilherme, que eu acho muito top para rodada. Vê que ele é um cara que, mesmo sem gol, ele entrega ali 6 pontos, aqui 10, aqui 17. É um jogo para gol? Sim. Ele é um cara de boa média? Sim, já tem 4 gols. Eu acho top. Gosto muito do Cano também. Vem bem, tá? Aqui 19, aqui 12, aqui 8, né? Às vezes tem poucas oportunidades, mas quando tem, é muito perigoso. Tem 6 gols no campeonato, pegando o Sport, que é uma das piores defesas. Vale muito também. Outro atacante que eu gosto para essa rodada. Acho que eu fico por aí mesmo. Aí correndo por fora, né? Você tem o Christian, às vezes faz gol, às vezes o Negueba. É como eu falei, ataque do Mirassol, né? Mas não confio. No meu ataque aqui, eu vou fechar com o Guilherme. Tá? Jogando em casa, você tem uma boa possibilidade. O Santos melhorou. E o que eu queria colocar também no time era o Cano, no reserva de luxo. Mas não dá, o Flaco é mais caro do que o Cano. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o Cano aqui, lá ele, né? Que eu acho muito legal para rodar também. Eu acho melhor o Cano do que o Caio Jorge, por exemplo, porque o Caio Jorge pega o Flamengo e o Cano pega o Sport. Vocês entenderam? Cartola não é confronto. Né? E esse Santos e Grêmio também eu acho jogo para gols. Né? Então foi de Guilherme, foi de Cano, lá ele. E o Flaco Lopes, em vez de dobrar a defesa, como eu queria, eu vou colocar aqui de reserva de luxo. E assim eu continuo dobrando o Palmeiras. E se o Cano ou o Guilherme não forem bem, ainda tem o Flaco no banco, né? Então vou fazer isso. Tá? Não sei como os outros vão fazer, não vi vídeo de ninguém ainda. Tá? No meu método também recomendo assistir os outros influenciadores, lógico. Né? Eu vou assistir a galera aí peso. Mas eu primeiro faço o meu estudo, minhas análises, o meu time. Certo? E para completar, no meu método eu gosto de ir com o melhor treinador da rodada, aquele que tem um jogo que você seja mais favorito tanto a vitória quanto a SG e até mesmo de fazer mais gols, né? De ter uma goleada no jogo. Quem eu acho que tem mais essa chance nessa rodada é o do Palmeiras, tá? É o Abel Ferreira. Dá para ir com o do Fortaleza? Dá para ir com o treinador aí, deixa eu ver, com o treinador do Santos. Acho difícil, mano, difícil. Do Beldia, até que dá. Ceará, muito risco também. Guanás, para quem tiver pouco cartoleta, eu indico. Tá? Guanás eu indico, apesar desse dia difícil, tá? Mas é muito por aí, tá? Zubeldia, Léo Condé, Guanás, Voivoda, o do Fortaleza e o do Flamengo também, tá? Também. Vai ser um jogo difícil, mas também não corre muito por fora, na minha visão. Então eu vou com Abel Ferreira, para mim, o melhor treinador, né? Baseado no método cartolaço. Capitão. Bem, aqui eu acho que pela fase, pelo momento do jogador, dava até peixe de Arrascaeta, tá? Jogando em casa muito forte também, mas aí eu vou do Vitor Roque Tigrinho, que é o que tem mais chance de fazer gol na minha visão. É o atacante que do time tá bombando, joga em casa, tem confronto favorável, empilhando possibilidades, né? Como dizia Camilo, joga 10. E assim ficou o time, finalmente, né? Cartolaço FC escalado com Cano, Guilherme, Vitor Roque, capitão, Alan Patrick,
Andreas Pereira Rascaeta, Reinaldo Gomes Ávila, Bernabé, Walter, aqui, né, dobrando o Mirassol novamente, né, as duas vezes que eu dobrei o Mirassol na defesa deu certo, foi um grande diferencial nossa equipe, né, eu acho que pode ser novamente. Aí treinador Abel Ferreira, do Palmeiras, que é o melhor treinador da rodada, time aí custando 143 cartoletas, Flaco Lopes no banco, Barreal, né, caixa boa também, Kusevich, Escobar e Fábio. Uma modificação que eu tô pensando em fazer, tirar o Andrés, botar ali o Barreal, tá? Que eu acho bem legal, mas eu ia pesar muito a mão no Santos, tá? Então eu sou mais pesar a mão no Palmeiras por enquanto, tô de Andrés. E aí, galera, depois de tudo isso, gostaram do time? Você acha que merece seu like? Se você achar que mereça, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, né, para não perder nenhum vídeo. E galera, tem só mais uma coisinha aqui, quero falar para vocês. O plano de sócios, o meu plano de sócios, né? Se você gostou, você acha que foram legais as minhas informações, e o Beto Cartolaço está em promoção. Tá quanto, Cartolaço? Apenas R$ 30 até o fim do Brasileirão. Mas não tenho 30, mas tu tem R$ 10, mano. R$ 10 tu fica um mês comigo aqui no meu grupo VIP, com direito a grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, todas essas informações que eu passei para vocês, com áudios detalhados, explicativos. Também você pode tirar dúvida diretamente comigo, tá? Eu não tenho assessor nem para cuidar de nada, né? É um canal pequeno, né? E a principal vantagem, galera, que é um grupo com poucas pessoas. Cara, esse plano, para mim, tem muito valor e tá num preço muito baixo. Eu fui baixando porque infelizmente a galera não deu valor, cara. Eu divulgo o plano desde o início aí, né? Estamos na rodada 25 e eu vou confessar uma coisa aqui pra vocês. Eu só tenho 3 sócios, mano. Você acha, depois de todo esse vídeo, toda essa explicação que eu dei, tu acha que eu mereço ter só 3 sócios, mano? Então se você entrar no grupo, você vai ter uma atenção exclusiva, tá? Então é só chamar no direct do Instagram, Cartolaço, tá? Entra lá, galera. Entra lá, pelo amor de Deus. Vamos aumentar esse número aqui, porque eu acho que eu mereço mais do que isso, tá? Se você acha que merece ser meu sócio, cara, tu só tem R$ 10 a perder. Não tem nada a perder, só R$ 10, mano. Então, pagar três meses, paga aqui 30, então tu fica com conteúdo de qualidade até o final do ano, entendeu? Tu vai melhorar o teu desempenho no Cartola. Eu acredito que quem tá nesse plano aqui é para melhorar o desempenho no Cartola e tem dado certo. Então, só chama no Instagram, meu querido. Só chama. Chama lá que eu respondo todo mundo. Respondo geralmente rápido. Então não perca essa oportunidade. Me siga também no Instagram, né? Que aqui os meus stories são muito interessantes. Eu coloco gols da rodada, entrevistas, tudo mais. Estou fazendo shorts agora sobre análise dos jogos, né? Uma análise mais, digamos assim, sem ser numérica, né? Como falar como foi o jogo, uma análise tática um pouco. E a novidade é o Brasileiraço, né? Quem já tá acompanhando aí o Brasileiraço, né? Deixa sua opinião aí. O cara foi um personagem que eu criei para mostrar os gols da rodada e às vezes até os lances também. Aqui ele mostrando o lance do Yuri Alberto. Esse é o Brasileiraço, galera. O personagem, tá? Que eu criei é a inteligência artificial, tá? Não é uma pessoa. E ele tem um áudio dele lá, né? Mostrando, uma legenda legal. Eu tô gostando muito de fazer esse trabalho aí, canal Brasileiraço, tá? Segue lá também o canal Brasileiraço. Vou deixar o link para vocês do canal Brasileiraço e também do Plano de Sócio, do meu Instagram, aliás. Vou deixar o link do meu Instagram para quem quiser assinar aí o Plano de Sócio, baratíssimo, né? Apenas R$ 10. R$ 10 não é nada, não é nem uma coxinha, mano. Entendeu? E segue lá também, galera, no TikTok. O meu TikTok é o mesmo nome, tá? Cartolaço. Tá bombando o TikTok. Estamos aí com 1.400 inscritos. Subindo cada dia mais. Tá mais rápido que no Instagram e no YouTube. O TikTok tá indo muito bem. Tem lá o Brasileiraço também. Tem o Palpitão, né, do Cartolaço. Tem as análises, os times. Eu posto tudo aqui. Então, galera, foi muito conteúdo, né? Muito conteúdo para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo.
Vou deixar aqui o link do meu Instagram para vocês. Sigam lá, tá? @cartolaço. Depois de tudo isso, cara, será que não merece o seu like? Né? Um estudo completo, uma análise completa da rodada. E foi isso que eu entreguei para vocês desse vídeo. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, me chama no PV. Tamo junto, galera. Vou fazer live, tá? Live na terça-feira, hoje à noite, com o Futirista, tá? Alô, Eduardo Futirista, tamo junto. Então não perde aí, galera. Vem muita mitada boa por aí. A gente geralmente faz um segundo turno melhor que o primeiro. Nos outros 2 anos foi assim, acredito que nesse vai ser também, tá? Então fica ligado, galera, que tem muita dica boa por aí. Não percam a live, tá? Hoje à noite, vou mandar o horário para vocês no Instagram. Uma boa rodada a todos. Valeu e fui!